Olá, seja muito bem-vindo ao De Angelis Cast e hoje eu tenho o prazer de conversar com o grande maestro Cláudio Cohen, que é músico da Orquestra Sinfônica há 40 anos, é maestro da Orquestra Sinfônica de Brasília, já cuidou de mais de 50 orquestras em 20 países, está indo para Viena, está indo para a China no final do ano e é uma pessoa incrível que, além de um grande músico que começou na Orquestra Sinfônica com 16 anos de idade, começou a tocar seu primeiro instrumento com 5 anos, é alguém que entende muita coisa de liderança, de gestão, de trabalho em equipe. É um advogado com pós-graduação em Direito Processual Civil, tem um MBA em Comércio Exterior e eu acho que a história de vida dele e os ensinamentos vão ajudar muito sobre a sua profissão e como a gente crescer na vida e se tornar o profissional que deseja ser. Maestro, tudo bom? É um prazer tê-lo conosco. Tudo bem, obrigado pelo convite, Guilherme. Obrigado, foi muito bom estar aqui, podendo compartilhar as experiências que a gente tem ao longo desses anos. Bom, a gente estava conversando mais cedo, o senhor está indo para Viena, depois está indo para a China, são mais de 20 países viajados, mais de 50 orquestras. O que elas têm na sua experiência como maestro de diferente em cada uma delas ou de semelhante? É a mesma coisa gerir uma orquestra como uma orquestra sinfônica ou cuidar de uma orquestra com músicos austríacos ou músicos chineses? O que tem de diferente em cada um que é preciso ter um cuidado a mais? Bom, o que nós temos de comum é a linguagem musical, né? Um músico de orquestra sinfônica é um músico de alta performance. Eu já deixar claro que a orquestra sinfônica, como organismo, ele é um organismo de alta performance. Eles são extremamente qualificados e a gente trabalha com performance acerto 100% e no próximo o acerto tem que ser acima do 100%, sempre buscando a qualificação. Eu sempre digo que se você errar uma nota ali que ninguém viu, você não dorme, né? Perde o sono, tanto a exigência pessoal nessa alta performance. E o que a gente tem de comum é que a música é uma linguagem universal em todas as elas. Obviamente, alguns centros têm mais tradição do que outros e aí os músicos podem ser mais qualificados ou não tão qualificados e você, para obter o mesmo resultado, você vai ter que usar técnicas diferenciadas de utilização do tempo ou abordagens na linguagem para que você possa obter um resultado máximo, um resultado de alta performance dentro daquela instituição ou dentro daquele time. Temos que lembrar que também estamos lidando com pessoas, né? A gente faz a gestão da música, mas também faz a gestão de pessoas. Então a inteligência emocional na liderança ela é fundamental, as abordagens que você faz, a linguagem como você faz, a objetividade, porque o músico, assim como eu já vi, já trabalhei com mais de 50 orquestras nos 4 continentes, eles também já trabalharam com diversos maestros, então você fica ali, de certa forma, sujeito a um julgamento também. Então é importante você ter essa abordagem de tempo, a linguagem é universal, né, embora a gente use o inglês, né, como linguagem primordial na Europa ou nos Estados Unidos. Aqui na América Latina, obviamente, a gente fala em espanhol e vai muito bem. Na Itália, como eu domino italiano e a linguagem musical também vai muito pelo italiano, também a gente usa essa abordagem. Mas a música sempre tem o mesmo objetivo, que é o objetivo da excelência e de trazer o melhor discurso que o compositor propôs. E nesse papel de liderança, o senhor tocou num ponto interessante, que é a capacidade de poder ler o grupo que você vai liderar, né? Porque do mesmo jeito que você já tem muita experiência com outras orquestras, esses músicos também já tiveram experiência com outros maestros. Isso. Como é que funciona esse processo de entender com quem você vai trabalhar, de detectar as lideranças, de dar autonomia? O senhor estava falando anteriormente como que uma orquestra também se subdivide em grupos, em lideranças. Como funciona isso? Claro, claro. Bom, assim, a minha experiência, ela permite, assim, uma análise mais detalhada, porque a gente sempre diz que tem os dois lados do balcão, né? Você tem aquele maestro que se preparou a vida inteira para ser maestro, mas nunca tocou numa orquestra. É um pouco complicado. E eu venho de dentro, eu tive toda uma vivência longa, uma longa trajetória do lado de cá, ou seja, preparando as minhas partes específicas. No caso, eu sou violinista, né? Já fui líder em várias funções, inclusive espala de orquestra. O violino é um instrumento líder na orquestra e também tive a observação, ou seja, a oportunidade de trabalhar com vários maestros e observá-los, inclusive o Cláudio Santoro, que foi um dos meus mestres, né? Que é daqui da nossa cidade, fundou a Orquestra Sinfônica. Toda essa formação, você ter a visão dos dois lados, quando você já chega à frente de uma orquestra e que você
dá os primeiros passos e você já faz uma leitura e ali você já consegue absorver mais ou menos, dada a sua experiência, que tipo de approach, que tipo de direção você vai tomar para obter um melhor resultado, né? Seja no trato cultural, né? Porque você vai para a Itália, você tem uma maneira de comportamento dos músicos, tem uma questão disciplinar. Quem já viu aquele filme Prova de Orquestra do Fellini, sim, já sabe, divertidíssimo. né? Você pode ir numa orquestra asiática, onde a disciplina é uma coisa assim absurda, você não ouve um fio de cabelo cair no chão, entendeu? Ou as nossas orquestras latinas, que tem um pouco mais dessa, vamos dizer, desse espírito mais livre, entendeu? Tudo isso você tem que avaliar no trato com as pessoas, no trato com os músicos, né, para obter o melhor resultado e também vamos dizer, na gestão do tempo que você precisa, porque você tem X horas para obter um determinado resultado. Entendeu? Se você tem um grupo que é um pouquinho mais complicado, você tem que saber fazer com que aquelas horas rendam mais do que um grupo que tem uma fluência maior. Mas, em compensação, no grupo que tem uma fluência maior, você aprofunda ainda mais na excelência do discurso. Então, existem esses desafios, esses patamares, que a gente avalia já num primeiro contato, ali naquela primeira hora de ensaio, no primeiro dia, porque geralmente são 3 ou 4 ou 5 dias, dependendo da produção, para obter esse resultado. Maestro, é interessante observar, e o senhor fala muito sobre isso, como que gerir uma orquestra se assemelha em alguma medida a gerir uma empresa. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e também sobre o papel social que a orquestra desempenha em Brasília. Na verdade, a orquestra, de fato, ela funciona como se fosse uma empresa, né? Você tem as lideranças e você tem um produto a ser entregue, você tem resultados, você tem metas e prazos, né? Ao mesmo tempo, você precisa de patrocínios, precisa de relações institucionais, você precisa de relações sociais, assim, uma série de coisas que fazem com que ela tenha esse perfil. Então, você tem, por exemplo, o maestro da orquestra, que é como se fosse o CEO daquela empresa, e dentro da orquestra, de cada naipe, cada seção, você tem as lideranças específicas que compartilham com o maestro, vamos dizer, o desenvolvimento do trabalho. Então você tem o espala da orquestra, que é o músico principal, né? Vamos dizer, seria como se fosse um diretor ou vice-presidente da instituição, e cada segmento, ou seja, cada novo grupo instrumental tem um líder. Então o violoncelo tem um que é o primeiro, que é a liderança, o contrabaixo, você tem 6, um é o líder. As violas, você tem 12, um é o líder. Você tem o grupo de flautas, oboés, clarineta, fagote, trompa, trompete, trombone, percussão. Cada sessão dessa tem um líder específico, porque é um universo de conhecimento específico de cada instrumento, né? O trompete é bocal, a clarineta é boquilha, o oboé é palheta. Então, são as especificidades de cada setor, que aquele líder ele passa para obter um resultado. Olha, o maestro quer aqui assim, então nós vamos ter que tocar dessa maneira, utiliza essa articulação. No caso das cordas, você tem o arco, né? E aqui é o arco tanto do violino quanto do violoncelo e contrabaixo, e o arco tem uma direção para cima, para baixo, para ficar todo mundo igualzinho. Então eles compartilham as informações, como deve ser feito, em qual região, tudo isso, essas lideranças ajudam muito a trazer o resultado. No caso de uma orquestra sinfônica, eu sempre digo que é um fator de desenvolvimento de uma sociedade. Porque a cultura passa, a cultura e a educação, elas desenvolvem uma sociedade. Você tem uma orquestra sinfônica em nível internacional, como nós temos aqui em Brasília, onde você tem um público extremamente qualificado, seja o público do segmento diplomático, né? A gente tem muitos embaixadores, muitos diplomatas que vêm assistir os concertos. Até outro dia, o embaixador da Bélgica chegou: maestro, eu cheguei aqui e eu sou um melômano, adoro concerto, achei que não ia ter nada em Brasília e tem a orquestra de vocês, que maravilha. Então, quer dizer, essa importância da cidade ter um papel de protagonismo na cultura com uma instituição de alto nível, ou seja, mostrando, de certa forma, que ela pode interagir internacionalmente através da música nas linguagens musicais. Então, existe essa relação entre os povos através da música. No caso, temos um projeto educacional que é muito importante, que é mostrar para as crianças, para os estudantes das escolas públicas e privadas, como funciona uma orquestra, o que é uma orquestra, mostrar cada um desses instrumentos.
nós temos visto que, sobretudo nas escolas públicas, 90% do público que está ali nunca viu uma orquestra. Então, é uma missão muito importante de desenvolvimento de uma sociedade. No aspecto social, a orquestra já circulou em todas as regiões administrativas, né? Nós já tivemos aqui em Samambaia, Ceilândia, Planaltina, Taguatinga, Gama, todas. Nós já tivemos mostrando, né, nessa circulação, nessa itinerância, a importância dessa força cultural, que é uma orquestra, e também concertos, como, por exemplo, o Concerto Anual do Yacht in Concert, que o ingresso é uma cesta básica. Esse ano foram 21 toneladas de alimentos que foram arrecadados e distribuídos para pessoas carentes ali, entendeu? Então, quer dizer, tem essa função. Além disso, tem a interação com a saúde. Então, nesse sentido, a orquestra já tocou no Hospital de Base, já tocou no Agarran, já tocou em todas as UPAs com músicos, com grupos musicais, trazendo um bem-estar ali naquele ambiente, que é um ambiente um pouco difícil. A pessoa está ali passando por um momento de sofrimento e a gente traz muita alegria, a música sempre traz esse refrigério. Já tivemos também na Papuda, com grupos pequenos, na Colmeia, a pedido do próprio Ministério Público, no sentido de humanização, porque são ambientes realmente muito, muito difíceis, né? Enfim, então a orquestra, além dos concertos, da sua pauta, a sua temporada regular de concertos oferecidos para a sociedade, a gente tem esses outros produtos que são uma interação do organismo com a sociedade, no sentido de desenvolver e trazer bem-estar sociocultural. Isso é muito legal, porque além desse papel cultural, você tem esse papel educativo, papel terapêutico, mas acho que tem uma outra coisa também que é muito inspiradora, tá na própria trajetória do músico e na sua trajetória como músico, né? Desde os 16 anos como músico profissional da orquestra, começou a tocar com 5 anos de idade, ou seja, até chegar a maestro é toda uma vida de dedicação, de disciplina. Como que você atribui essas qualidades, essas questões, né? Porque não é só ter talento, mas é você ter a disciplina para desenvolver esse talento, você ter tempo e dedicação para aquilo que você faz, você ter essa capacidade de autocrítica para poder ter uma performance, alta performance que você falou mais cedo. Como que você vê essas qualidades no músico e o que você acha que essas habilidades podem ensinar para outras pessoas que não são necessariamente músicos? Bom, eu acho assim, na troca de experiências, vale ressaltar que para qualquer profissão, né, para a nossa profissão, para a minha, para a sua, o mais importante é você realmente gostar, ter paixão por aquilo que você faz. Quando você desenvolve uma atividade na qual você não tem uma afinidade, você não tem uma entrega, eu acho que o seu resultado já fica comprometido, porque no meu caso, eu já poderia ter aposentado já há 5 anos, mas assim, eu vou igual o Cláudio Santoro, né? Estava lá no último ensaio, ele caiu lá no pódio, foi até o final da vida, porque eu faço o que eu gosto. E quando você gosta, quando você tem esse envolvimento, você tem essa paixão, obviamente a sua dedicação ela é natural, não existe um esforço para que você busque a melhoria, busque a excelência. Obviamente, é um trabalho duro, árduo, de pesquisa constante e que nunca acaba, né? No meu caso, não acaba nunca. A cada novo concerto, além de eu ter que me preparar a todo o material musical, as partituras, eu faço uma análise também histórica, uma contextualização das obras, o compositor, você tem que ter uma relação com o público, falar aquilo ali, né? Fazer uma série de detalhamentos na estratégia de ensaio para obter os melhores resultados, e isso é um processo constante, né? E que exige muita disciplina, e você precisa realmente disciplinar. Bom, a disciplina já vem do instrumento, né? Quando você estuda um instrumento musical, assim como um esporte, você precisa ter a disciplina para desenvolver a capacidade técnica para vencer os desafios musicais que são colocados ali pela partitura, assim como um tenista que tem que colocar a bolinha ali, quando ele vê, ele tem que colocar aqui, ele tem que desenvolver, não só pensar, mas ele tem que desenvolver toda uma técnica, então ele bate 1000 vezes ali, então o músico também estuda as notas 1000 vezes, até a coisa entrar, se cristalizar, e o maestro também observa, faz pesquisas, analisa, anota cada detalhe. A partitura é um livro, né? É uma proposta do compositor, mas atrás da proposta do compositor tem o intérprete que vai dar um pouco da sua visão também. Então, quer dizer, a dedicação é fundamental, mas a paixão
também é vital para que você tenha sucesso e que essa dedicação venha sem peso, venha com facilidade e que te leve para um caminho assim distante. Maestro, um ponto interessante da sua história que nem todos que acompanham sabem, o Guilherme trouxe na abertura, é o fato do senhor ter formação jurídica, ser advogado, ter pós-graduação na área, entre outras formações. Queria que o senhor explicasse como é que surgiu isso na sua vida, inclusive tendo se formado aqui no Uniceub, e o quanto isso contribui para a sua atividade principal hoje como maestro. Na verdade, assim, os conhecimentos, os acessórios, eles são sempre enriquecedores. No caso da música, a música, como o esporte, eu sempre digo, não é uma profissão que você pode começar como nas profissões tradicionais, você faz 18 anos, aí faz um vestibular e entra ali do zero para estudar medicina, direito, engenharia. Não é possível. Na música ou no esporte, quando você já tem uma idade de adolescente, já está competindo, já está ali se qualificando, já está... E na música a mesma coisa. Então, aos 16 anos eu entrei para a orquestra profissional, mas aos 12 já tocava em orquestras infantis, juvenis, enfim. Acontece que existem as profissões tradicionais e existe o meio social em que a gente vive, né? Então, na época que eu escolhi ser músico, era muito difícil você fazer uma opção nesse sentido. Eu sempre digo que a história da música está recheada desses exemplos. Por exemplo, o Tchaikovsky era advogado. E trabalhou no Ministério da Justiça até decidir largar o emprego e ir lá para o Conservatório de São Petersburgo e assumir a carreira. E assim, vários músicos na história da música tiveram outras profissões. Borodin era um químico famoso, porque assim, sempre, você numa idade mais jovem, você fica sempre inseguro de entender qual é o universo daquela profissão. Claro que quando as portas se abrem, quando você começa a entrar e descobrir o funcionamento, você vai em frente, né? Então, embora eu tenha estudado Direito, tenha me qualificado em Direito, é uma ferramenta extremamente importante na gestão pública, né? Porque a orquestra é uma orquestra pública e eu sou um gestor responsável por aquele segmento, né? Público, então a gente tem os contratos, você tem análise legal, a gente tem a parte administrativa, né? A gente tem toda uma diretoria administrativa, então o conhecimento jurídico, ele tem sido fundamental para esses alinhamentos, né? Para poder a gente ter um caminho seguro na discussão das estratégias, até das estratégias de gestão do órgão. Isso é interessante da carreira do músico, né? A música é a sua grande paixão, mas ao mesmo tempo o quanto na sua atividade de maestra de fato dedicado à parte musical versus o quanto é todo esses outros aspectos que o senhor mencionou, parte de gestão, de contrato, de equipe, etc. O tocar música versus tudo que envolve tocar música. Como você consegue calcular um percentual, uma porcentagem? Na verdade existe assim o ideal que nunca acontece, né? O ideal, o que é o ideal? Você ter uma direção artística onde o maestro ele possa se dedicar única e exclusivamente à música. E aí você tem uma direção administrativa que cuida do pessoal, porque os músicos são servidores, eles assinam folha de ponto, eles têm uma progressão funcional, e tem todos os aspectos do servidor público que precisam ser cuidados pela administração. Então, eu tenho um administrador lá, mas que também está submetido à minha análise. Você precisaria também ter, vamos dizer, uma diretoria de relações institucionais e que faz exatamente a divulgação, ou de imprensa, né, uma área de imprensa específica, que faz a divulgação das ações da orquestra, né, um segmento de desenvolvimento de projetos. Mas o que eu falo, isso é o ideal. No final das contas, você acaba tendo que englobar todas essas... Eu não sou centralizador, mas no final das contas você tem que centralizar, porque às vezes você tem um funcionário que não tem o conhecimento musical e a linguagem musical acaba esbarrando na estratégia e como você tem que decidir. Então, acaba que sobrecarrega sim, mas é prazeroso. Uma questão que é bem interessante... Naturalmente, os músicos da orquestra, como o senhor já bem mencionou, são músicos de alta performance, são músicos de excelência. E eu queria tentar extrair dali algumas lições para o nosso público que está acompanhando, porque, obviamente, todos eles amam o que fazem, todos eles têm muito talento. Mas o que separa um outro músico que tenha talento e amor desses que hoje compõem a orquestra? Quais são as características individuais e profissionais que levam eles à excelência? Então, primeiro, como eu disse, a orquestra é formada por 4 famílias instrumentais.
Então a gente tem as cordas ali na frente, que é formado por violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Aí depois tem os sopros, onde a gente tem madeiras e metais, flauta, oboé, clarineta, fagote, trompa, trompete, trombone e tuba. Aí nós temos a harpa, tem piano e tem a percussão, onde você tem o timpanista e tem vários instrumentos, uma miríade de instrumentos musicais ali. Então, o que significa isso? Que cada instrumentista desse, ele tem que ser um super especialista, né? O violinista, ele não vai tocar 10 instrumentos, ele toca o violino e ele tem que ser cada vez mais especializado. É como um médico que é um oncologista. Ele é um oncologista, ele vai afunilando ali. Ah, pediatria, tudo, eu sou médico, mas assim, a minha especialidade é essa. Então, cada instrumentista, ele é exaustivamente treinado no seu instrumento. Por quê? Porque cada compositor, quando escreve numa exigência máxima para cada um daqueles. Então não pode ser um multiperformático. Ah, você é maestro, toca 10 instrumentos. Se você toca, você não toca nenhum. Porque né, o meu é violino, você conhece, mas para tocar bem, você precisa se dedicar. Então cada um, então nesse sentido eu tenho mestres, doutores, muitos estudaram no exterior, vieram de fora, buscam, isso tem uma excelência altíssima. Mas nós temos uma questão na nossa formação musical. A formação musical do instrumentista ela é individual. Você tem uma aula, você te ensinando instrumento ali, né? O professor geralmente fala, você vai ser um gênio, você vai ser o solista maravilhoso, mas aí você vai para o mercado, aí você vai ser professor, porque não existe tantas opções disso, né? E tem orquestra, são empregos fixos, estáveis. Só que o que você tem que ser numa orquestra? Um team player. E você é treinado como um individualista. Mas chega lá, você tem que ser um time. Você tem que colaborar o tempo todo com os outros, porque o resultado não é de um, é o resultado da soma dos 80. Nós somos 80, né? Dos 80, dos 60, dos 50 ou dos 100. Se for uma ópera, você tem 200 pessoas. Quer dizer, o somatório de todos os esforços, da entrega máxima, da colaboração, de estar ali um com o outro, colaborar numa música, na outra, é que vai dar o resultado de excelência. Então, quer dizer, você tem que vencer no aspecto da gestão de pessoas um pouco dessa vaidade pessoal, do conhecimento pessoal, que tem que ser, vamos dizer, absorvido pelo coletivo. Entendeu? Essa inteligência emocional é cada vez mais importante. Né? Exatamente. E, sobretudo, quer dizer, não dá aquela história do maestro que quebra o violino na cabeça, isso não pode, mas né? Você tem que ter. Hoje em dia as pessoas são muito sensíveis, e o grupo também é muito diverso, né? Não só na política, mas na diversidade de gênero, enfim. Então você tem que saber agregar a energia de forma positiva, sem intervir, vamos dizer, nas susceptibilidades e obtendo o melhor resultado, isso sempre com a inteligência emocional. Fantástico. E uma última pergunta, maestro. Olhando a sua trajetória de vida, o que você acha, que fatores você consegue pensar que você acha que foram determinantes na sua trajetória para você chegar onde chegou, que fizeram a diferença, que encruzilhadas você viu, que você sentiu que tomou a decisão certa, e se ao mesmo tempo você pudesse voltar um pouquinho, ou tivesse agora um Cláudio aos 16 anos pedindo conselhos para o Cláudio de agora, o que você diria nesse processo? Ou Bom, sobre ele? Na verdade, o importante é você sempre enfrentar os desafios, não ter medo, né? Porque eu acho que se você tiver coragem, muitas vezes as oportunidades aparecem e a gente fica um pouco intimidado, porque não estou preparado ainda para isso. Nesse sentido, eu sempre fui, vamos dizer, atirado, e sempre que a porta se abriu a porta, eu fui, entendeu? É lógico que é um aprendizado, e o aprendizado a gente não pode ter medo de errar. Isso é que é fundamental, porque em qualquer profissão, sobretudo na música e nos esportes também, o acerto ele só vem depois de muitos erros. Né? Você só vai aprender uma música depois de você errar muito, estudar muito, pronto, agora ela está pronta. Mas você até chegar lá, você errou. Então você não pode ter esse medo de enfrentar o mercado, de enfrentar a profissão e de ir em frente e ter essa experiência. Obviamente você tem que ser criativo, buscar outras soluções, não se intimidar com as dificuldades, porque elas são muitas, sobretudo num país como o nosso, onde a gente vê as dificuldades colocadas aí no dia a dia, nas questões sociais e econômicas. Você não tem que ter medo, você tem que ter coragem, força, determinação.
É o que eu falaria pro Cláudio de 16 anos. Não desiste, vai em frente, busca teu objetivo, porque com 16 anos eu não sabia muito o que eu queria e às vezes você perde tempo indo para lá, indo para cá, você não acredita que realmente tem talento, então você precisa acreditar, ter coragem, seja no talento que você tiver maior ou menor, você sempre terá um espaço num país que ainda tem muito a crescer nesse segmento cultural e educacional. Então, coragem, determinação e disciplina. Cláudio, foi uma honra inenarrável recebê-lo aqui no De Angelis Cast. Tenho certeza que foi uma entrevista muito enriquecedora para quem nos acompanhou. Então temos só a agradecer pela disponibilidade de tempo de estar aqui conosco hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, agradeço o convite e espero que as informações tenham sido úteis para vocês ouvintes aí e qualquer coisa eu estou à disposição de vocês. Obrigado a você que nos acompanhou. Se inscreva no canal, curta, deixe seus comentários. A gente quer melhorar a cada dia, trazer mais conteúdos de qualidade como esse para você. Então, seu apoio é muito importante. Até a próxima.